A principal... Pessoal, esse vídeo é um vídeo explicativo sobre todas as patologias, né, que acometem o sistema nervoso central. É um vídeo muito bom, onde vai falar de todas essas patologias. A unidade funcional desse sistema é o neurônio, que tem a capacidade única de receber e de transmitir informações. Esses neurônios, eles vão estar distribuídos de formas diferentes e vão ter funções diferentes. Então, dependendo da região do encéfalo onde esses neurônios vão estar localizados, nós iremos ter sinais e sintomas clínicos variáveis às lesões que possam afetar esses neurônios. Os neurônios maduros, eles são incapazes de realizar a divisão celular. Por isso que quando acontece uma destruição desses neurônios, de uma forma que atinja neurônios essenciais ou grandes quantidades, esse indivíduo ele pode começar a apresentar o que se chama de déficits neurológicos, que é quando a gente vai ter os sinais e sintomas relacionados a essa perda, essa destruição dos neurônios. Além dos neurônios, o sistema nervoso ele vai ter outras células. Células que vão estar em grandes quantidades, apesar de quando a gente fala de sistema nervoso central, a primeira célula que vem à nossa cabeça é o neurônio, mas existem as células que formam a glia. E agora a gente vai falar bem rapidinho aqui, relembrar sobre essas células. A glia, como eu já falei, é formado por células. E esse conjunto de células, eles não têm função relacionada com impulsos nervosos, mas eles têm uma função de sustentação dos neurônios, bem como de realização de transporte de substâncias, de remoção de excretas. E essas células que compõem esse sistema de suporte é o que a gente chama de glia. Aqui na imagem nós temos neurônios, que estão representados aqui em amarelo, e nós temos aqui as células da glia, que são compostas principalmente pelos astrócitos, pelos oligodendrócitos e pela micróglia. E cada uma vai ter uma função ali dentro do sistema nervoso central. Os astrócitos, eles vão ser responsáveis bem pela sustentação e pela nutrição dos neurônios. Os oligodendrócitos, eles vão formar aqui, eles vão participar da formação da bainha de mielina. Lembrando que no sistema, quando a gente está falando de sistema nervoso central, nós chamamos essas células de oligodendrócitos. Mas quando nós estamos falando de sistema nervoso periférico, nós chamamos essas células de Schwann. E por último, e não menos importante, a micróglia, que a micróglia ela vai fazer aquela função fagocitária relacionada ao sistema nervoso. Então, ela vai funcionar como um macrófago do sistema nervoso. Essas células são as principais células que compõem o sistema nervoso central, e eu resolvi aqui relembrar para vocês, porque vão ser as células que vão sofrer com os processos patológicos que afetam esse sistema. Mas agora nós vamos direto ao assunto e vamos falar sobre as principais patologias que afetam o sistema nervoso central. Das doenças que podem afetar esse sistema, uma das mais conhecidas são as doenças cerebrovasculares. Pelo nome, já dá para a gente entender o que é que essas doenças elas vão afetar, principalmente a vasculatura cerebral. Então, vão ser lesões do encéfalo em consequência do fluxo sanguíneo alterado. Esse fluxo sanguíneo alterado, ele pode ser relacionado a dois principais grupos de etiologias. O primeiro grupo, ele estaria relacionado com o prejuízo do suprimento sanguíneo, e aí nesse caso nós vamos englobar a hipóxia, a isquemia e o infarto, e o outro grande grupo vai estar relacionado à hemorragia desses vasos, dessa vasculatura cerebral. Na hipóxia, isquemia e infarto, nós iremos ter um prejuízo só de oxigênio, no caso da hipóxia, ou um prejuízo de sangue como um todo, no caso de isquemia e infarto,
Lembrando que quando a gente já falou de doenças do coração, esse prejuízo de sangue, ele é mais grave do que quando só tem um prejuízo de oxigênio. Porque quando eu tenho um prejuízo de sangue, eu tenho um prejuízo de oxigênio, tenho um prejuízo de nutrientes e também tenho um prejuízo na retirada de metabólitos que deveriam ser excretados ali daquela região. E quem faz esse transporte é o sangue. E como causas mais comuns que podem levar a esse quadro, nós vamos ter o embolismo e vamos ter a trombose. Do outro lado, nós iremos ter os processos hemorrágicos. Esses processos hemorrágicos, eles vão estar sendo resultantes da ruptura dos vasos, do sistema nervoso central. E vão ter como causas mais comuns os processos hipertensivos e as anomalias vasculares. Quando a gente fala lá de cardiovascular novamente, lembra que a gente viu os aneurismas, que tem os aneurismas saculares, né? Esse pode ser um dos grandes fatores que levem a processos hemorrágicos. Lembrando que esses processos hemorrágicos, eles podem estar correlacionados com o infarto, que pode acontecer em decorrência desse processo ou não, e que ele pode trazer para algumas regiões, os processos de hipóxia, os processos de isquemia. Então, eles podem sim estar correlacionados. E quando a gente fala de doença cerebrovascular como um todo, a principal doença que todo mundo conhece é o AVC, que é o acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral é um termo clínico para déficits neurológicos com um início agudo e que vão ser resultantes ou de lesões hemorrágicas ou de lesões obstrutivas. Então, nós vamos ter dois tipos de AVC. O AVC isquêmico, que vai ser em decorrência dessa lesão obstrutiva, e podemos ter o AVC hemorrágico, que vai estar relacionado a uma ruptura do vaso sanguíneo com sangramento. O AVC isquêmico, por obstrução, é o tipo de AVC mais comum. Nesse caso, vai acontecer um processo obstrutivo. O processo obstrutivo mais comum é aquele que é causado pelas placas de ateroma, que a gente também já viu quando falou de sistema cardiovascular, mas podem ter outras causas, aparente. E aí, nesse caso, vai acontecer a obstrução e aquela área que seria irrigada por aquele vaso, ela não vai conseguir ter a chegada do suprimento sanguíneo. Já no AVC hemorrágico, vai acontecer uma ruptura do vaso e essa ruptura vai levar a um sangramento. Como o sangramento ele vai ocorrer dentro ou ao redor do cérebro, nós iremos ter problemas vasculares relacionados a algumas partes. Quando eu falo de problemas vasculares, eu estou querendo me referir àquela chegada de sangue. Se está acontecendo uma ruptura, é claro que isso vai interferir no suprimento sanguíneo em algumas áreas. Mas também nós vamos ter outro problema, que é aquele sangue